Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que trabalha totalmente embasado e focado no Evangelho de Jesus Cristo, alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, nós temos o Livro dos Médiuns, começando um capítulo novo. Bora estudar conosco. Ó Senhor, a Ti pedimos e agradecemos por todas as graças, por todos os auxílios, por todas as orientações diretas e indiretas. Agradecemos por aqueles que foram colocados ao nosso entorno para nos possibilitar a troca do aprender e do possibilitar o aprendizado, que consigamos, neste caminho, evoluir um pouco mais e levar conosco todos aqueles que puderem vir, pois que, uma vez que também evoluímos, estamos acompanhando outros que já evoluíram à nossa frente. Assim seja, graças a Deus. Senhor, fazeis de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo o corpo que vai o espírito para a vida eterna. Amém. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência, sobretudo consigo mesmo, é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Isso está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal. É a irmã Cidufor quem dita e é o Vanderlei de Oliveira quem registra. Assim, então, vamos para o nosso comportamento, compartimentos nossos. Hoje, com dois parágrafozinhos de Joana sobre acusação. A gente rodou tudo, mas infelizmente não conseguiu encontrar de qual livro isso fazia parte, mas conferimos que era uma mensagem de Joana, que era uma mensagem dita por Divaldo, e infelizmente o pessoal antes não botava referência, não citava a fonte. Agora eles citam, o espírito cita o médium, mas continua não citando a fonte. Mas tudo bem. O que importa é que a mensagem chega. Se prestar atenção no ser humano que há por trás das aparências, você vai perceber que existe muito mais amor e compaixão no coração do acusado do que no coração daqueles que o acusam. E é um dado que Joana nos traz que a gente nem sempre se dá conta, porque é realmente isso. A gente, às vezes, vê todo mundo jogando pedra, e é de uma violência muito grande isso que fazem. É de uma violência que querem justiça, que querem ao mesmo tempo vingança, mas parece que o que querem de fato é a violência. É um ímpeto de violência que fica muito claro que está faltando compaixão. Ah, Derlei, mas ele roubou, ele matou. Gente, para quem rouba, para quem mata, existe a polícia. Ah, mas a polícia é falha, existe o judiciário. Ah, mas o judiciário é falho. Aí não é mais com você. É você, na hora que for votar no seu candidato, você pedir que ele faça que a coisa fique mais dentro do que você acredita. A gente não pode combater o mal com o mal, a gente não pode
é ser violento na hora que mais precisa de tranquilidade, de calma e de não agressão, porque se tudo se resolver na violência, a gente não vai evoluir, ou melhor, não evoluímos. E a gente vê muito isso, a gente vê pessoas que veem a morte de um bandido e aplaudem, ficam felizes, né? Quando é uma vida, é um ser humano. Né? Ah, você então está na turma dos direitos humanos, que bandido tem que receber comida na boca, roupa lavada. Gente, eu estou na turma do que é certo. E certo é apedrejar, a matar sem sentido um bandido, está errado, isso está errado. Então a gente precisa sair desse nível, inclusive sair desse nível nas coisas menores. Você vê alguém a fechar alguém e você diz bem feito. Você vê alguém não ajudar alguém e você diz bem feito. Não pode. E Joana ainda fecha nos dizendo mais. Como tu não sabes da vida de ninguém, a ti só cabe ajudar, sem julgamentos. Não queres se tornar um espírita? Pois então, é numa hora dessas que a gente reconhece o verdadeiro espírito. E aí eu não diria nem quer ser espírita, não. Você não quer ser um humanista, você não quer ser alguém melhor. É nessa hora que a gente vai reconhecer, vai conhecer o humanista, a gente vai conhecer o humanitário, vai reconhecer e conhecer aquele que ainda preza pelo certo, pelo bem. O bem é o bem, o certo é certo. E cabe a gente fazê-lo através do vigiar e orar, porque esse é o caminho. E, acima de tudo, não desistir de você. Isso é muito importante que não aconteça. Assim a gente iria para o nosso boa noite, mas estamos gravando, pois essa semana, durante a semana toda, eu tenho um outro compromisso, e essa semana nós vamos gravar todos os estudos para não deixar de publicar. Então, felizmente ou infelizmente, o estudo vai ficar lá no Pendura, e a gente, na semana certa, no dia certo, a gente vai subir para não ficar aquele monte de vídeos lá no canal anunciando estreia, que já aconteceu uma vez e trouxe confusão. A gente, então, hoje começa um capítulo novo, então a gente está falando do livro dos médiuns, ou guia dos médiuns e dos evocadores. Estamos ainda na parte 1, não é capítulo 1, deixa eu corrigir. É muito rápido. Então, nós estamos na parte 1, noções preliminares, capítulo 2 do maravilhoso e do sobrenatural. Vai da questão 7 até a questão 17, portanto, são 11 questões, e hoje é a primeira das 11 questões. É um parágrafo só, a gente dividiu em 4 lâminas. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. E respondem os críticos porque desde todos os tempos
o homem teve o gosto do maravilhoso. Então, aqui Kardec é muito feliz quando ele traz esses 3 pontos. Eu estou nariz entupido. Quando ele traz esses 3 pontos interessantes, que é o ponto do como é que funciona essa coisa de espírito, já que desde sempre existe a questão dos espíritos. Fala-se dos espíritos. Nos mais sagrados livros traz-se alguma coisa de espíritos, e aí as pessoas querem dizer que não existe o espírito, querem dizer que o espírito não está lá, que é coisa da cabeça do outro, alguns inclusive associando a esquizofrenia, né? E Kardec aqui defende que não é bem por aí, não, que a coisa é muito mais antiga do que se pensa e muito melhor embasada do que querem outros, né? Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, porventura, tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem por ser uma destas leis. A gente precisa ir um pouco mais, porque é um parágrafo só, algumas coisas dá para trabalhar em separado e outras não. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável. O pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por consequente, de nos transmitir seus pensamentos. Resulta, se assim nós podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Só falta mais uma, a gente vai mais uma, para então ter o fechamento e voltar. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de morto e bem morto, reunirem-se seus membros dispersos para lhe formarem de novo o corpo. Sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, se assemelha na doutrina espírita. Então, apesar de muitos quererem, inclusive espíritas, quererem que a coisa seja um tanto quanto maravilhosa e sobrenatural, fato é, não há nada de maravilhoso, não há nada de sobrenatural no espírito, muito pelo contrário. É uma coisa muito tranquila, muito natural. Como nos diz aqui Kardec, está dentro das leis da natureza, faz parte dessas leis. Então, se existe vida após a morte, se o espírito continua vivendo, continua pensando, se ele volta para o seu ente querido, se ele tenta se comunicar, seja por sonho, seja por telepatia, seja por meios outros, se tudo isso acontece, tudo isso é muito natural, não há nada de maravilhoso. Eu repito, alguns médiums se colocam assim como, eu tenho uma mediunidade ostensiva, isso é muito bom e tal, mas não, gente, não. É muito comum e a gente só não pode também esquecer que a quem muito foi dado, muito será cobrado, e o mais interessante, será cobrado por si mesmo. Não é Deus quem vai cobrar, não é Jesus quem vai cobrar, não são os seus quem vão cobrar, é você mesmo que na data oportuna vai cobrar, né? E aí Kardec fecha também dizendo que seria maravilhoso se, após a morte do corpo físico, conseguissem fazer o corpo físico voltar. Isso seria contrassenso e seria contra a lei da natureza, mas o que acontece
é justamente a sequência. Ficou o corpo, vai o espírito, volta o espírito. Então, para se comunicar, como o espírito controla, a matéria natural é que o espírito use o braço do outro para escrever, use a mente do outro para transmitir, né? Alguns acreditam que é o aparelho fonador que funciona, mas não é, é tudo na mente, né? Está lá dentro, é enviado para dentro. E isso é o que a gente aí acaba entendendo do Espiritismo. E a gente acaba com isso levando para a vida que viver não é maravilhoso, viver não é sobrenatural. Maravilhoso no sentido de deslumbrante, fora do comum, não é. Eu posso ter uma vida A, B, C que eu quiser, desde que eu esteja dentro das leis. E desde que eu constantemente me lembre de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque não basta ser lícito para eu poder fazer. Tem que convir. Tem que fazer sentido. Tem que valer. Então, gente, isso é um estudo curto, porque eu não quis botar 2, 3 itens por semana. Eu resolvi que eu ia colocar um item por semana, porque tem itens longos, então a gente consegue atender, e tem itens mais curtos, que aí vai sobrar um tempinho, não tem problema nenhum, não tem questão nenhuma. Então a gente trabalhou a parte primeira, né, capítulo 2 do Maravilhoso do Sobrenatural, é a primeira questão de 11 questões, e a gente vai trabalhar todas elas, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho. Vamos então para a nossa irradiação e prece. A Ti agradecemos, Senhor, a oportunidade do trabalho, a oportunidade da reunião, da comunhão, do encontro de interesses. A Ti agradecemos aquilo que nos é dado e que possamos multiplicar esse amor em nós, a espiritualidade amiga, aos mentores, aos irmãos do plano espiritual e corpóreo. Agradecemos imensamente o auxílio sempre caridoso. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos e diremos: ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus.
Bom, meus amigos, é isso. A gente agradece imensamente a presença de todos e convida-os para quarta-feira estarmos aqui mais uma vez em mais um estudo. Grato, 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 gratíssimo. E até quarta-feira, se Deus quiser. Ele há de querer, porque estamos a caminho.